O jogo com o Estoril não foi fácil para os portistas, mesmo com a vitória. Muitas dúvidas se levantaram, a confiança continua em alta. Hoje é dia de entrega dos Dragões de Ouro, é um dia de festa, mas ficaram aqui muitas dúvidas com o jogo de ontem. Mas já vamos analisar tudo. Primeiro pedi que deixem um like para dar aquela força aqui ao canal. Subscrevam o canal se ainda não subscreveram, porque estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores. E já sabem, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. O último jogo do Porto no Dragão contra o Estoril não foi fácil de digerir. É verdade que o Porto ganhou, mas voltou a ser dominado, desta vez por uma equipa que eu acho que foi até mais objetiva do que, por exemplo, o Braga, que no Dragão teve muita posse de bola. E de facto os portistas sofreram muito. Aquilo que eu dizia no vídeo de ontem foi um jogo difícil. Acho que foi o jogo mais difícil do Porto, porque desta vez o Porto marca o golo logo cedo e tem que segurar o resultado. Achei que o Porto teve mais dificuldade por causa disso, porque no jogo com o Braga o Porto precisou de mexer várias vezes no ataque para encontrar uma fórmula para no contra-ataque, que ainda por cima é um dos pontos fortes deste Porto, tentar marcar, e conseguiu com a entrada do Gabri Veiga e do Borja Sainz. Desta vez o jogo foi mais sofrido porque o Porto estava a ganhar e as alterações eram mais defensivas. A entrada do Eustáquio para equilibrar o meio-campo na ausência do Varela e também para o Pablo Rosário defender-se mais, quase como um terceiro central. A entrada do Zaidu para evitar os ataques do Estoril, que eram muito rápidos, pelo lado do Francisco Moura. Então acho que tudo isso, até a entrada do Martim Fernandes também, tudo isso ajudou a que o jogo fosse mais sofrido e que fosse difícil para os portistas ultrapassar um jogo que deixa algumas dúvidas no ar. Agora, se nós olharmos de facto friamente para os números, se olharmos para as declarações do Farioli e até dos jogadores, por exemplo do William Gomes, do Diogo Costa, o William Gomes que foi o melhor em campo também, considerado pela Liga, eu tinha dito aqui no vídeo de ontem, que para mim tinha sido o melhor em campo e foi o homem do jogo, acabou por ser dos jogadores até que melhor esteve durante o jogo todo, mesmo o Porto tendo algumas dificuldades para atacar. Sempre que atacou ele foi o grande agitador e depois também ajudou a defender, não sendo o PP, que é aquele jogador que equilibra mais a equipa. O William Gomes dedicou-se muito, e o Mora também. Já lá vamos às declarações de Farioli, que ele também falou do Mora, mas realmente a equipa passou por um sufoco contra o Estoril, porque é aquilo que eu digo, o Porto é muito forte defensivamente, é o grande ponto forte deste Porto. O Porto consegue recuar muito bem, tira a profundidade aos adversários, e se nós olharmos friamente, o Estoril não faz nenhum remate à baliza perigoso. Como disse Farioli, é verdade que o Diogo Costa não faz nenhuma defesa digna de registro. Isto porquê? Porque o Porto continua com a tal muralha defensiva. E a verdade é que quando a equipa marca um golo, se não sofre, ganha. E é um bocado este o cálculo que o Porto faz. Também não sei se Farioli não está a exigir mais à equipa em relação ao que exigiu de outras vezes, fisicamente, porque dezembro vai ter um calendário muito apertado. O Diogo Costa também chamou a atenção para isso. Não nos podemos esquecer que o Porto vai ter jogos praticamente 3 em 3 dias, e o Porto tem tido sempre folga depois dos jogos da Europa, e desta vez não teve. Ou seja, Farioli deu menos um dia de descanso, que será até normal a equipa treinar antes do jogo com o Estoril, mas estava habituada a ter mais um dia de descanso. Isso também pode mexer com a equipa. Ontem muita gente comentava que a equipa parecia cansada, e pode ser mesmo isso. Pode haver cansaço. O facto do Gabri Veiga não ter jogado de início, o facto do PP também não ter jogado, o facto do próprio Denis Gul ter tido, penso que foi uma mialgia de esforço antes do jogo. Portanto, o Denis Gul com uma lesão relativa a esforço, ou seja, pode haver mesmo cansaço do plantel e também vai ser difícil gerir. Se bem que eu acho que o jogo da Taça da Liga, o Farioli vai apostar em outros jogadores que nunca jogaram. Estou na expectativa para ver se vai entrar o Tomás Pérez, porque o Farioli tinha dito que iria dar uma oportunidade que estava muito próxima para o Tomás Pérez, e acho que o jogo da Taça da Liga será o jogo ideal para isso, mas vamos ver. E olhando então às declarações do Farioli, eu penso que o Farioli tentou aqui equilibrar o discurso, não se mostrando satisfeito, porque sabe que isso não seria popular entre os adeptos, mas também a elogiar muito a equipa e a salientar a vitória, porque eu acho que o Farioli ficou satisfeito com vários aspectos aqui. Eu acho que a capacidade defensiva da equipa, que é um fator que o Farioli trabalha tão bem, deixa sempre satisfeito. Eu acho que ele também quis dizer que a vitória foi importante e que o que importa é ganhar o jogo. Ele acaba por dizer isto nas entrelinhas, mas também acaba por dizer que queria dominar mais o jogo, queria ter mais oportunidades, apesar de ter tido várias que foram falhadas. Ele chega a falar mesmo em caudal ofensivo, é um pouco exagerado, mas realmente o Porto falha muitos golos. Por exemplo, o Samu tem aquele golo anulado por fora de jogo e tem mais uma série de oportunidades na cara do guarda-redes que não consegue finalizar. O próprio Borja Sainz também não foi tão eficaz no contra-ataque. Realmente houve ali oportunidades que o Porto podia ter marcado, mas o Porto, por exemplo, na primeira parte faz só 2 remates, e portanto Farioli tentou aqui também exagerar um pouco, mas acho que é porque ele quer justificar a sua satisfação com a vitória. Mas ele não precisava de mais do que isto. O Porto bateu um recorde ontem. O Porto já não conseguia tantos pontos no campeonato desde 95, 96, e portanto é preciso ver que o Porto pode até ter ganho muitos jogos pela margem mínima, pode até às vezes desiludir ofensivamente não criando tanto, mas também temos que ver que é a equipa que mais pontos ganhou, e então se calhar outras equipas nesta altura já teriam perdido ou já teriam empatado novamente, e o Porto não o fez. Portanto o Porto, mesmo a jogar assim
QB, digamos assim, mais defensivo, continua a ganhar, que é o principal. Como dizia também muita gente ontem, comentava a dizer que são estes jogos que se ganha o campeonato. Normalmente fala-se disso em jogos fora, no entanto sim, é nestes jogos que se ganha o campeonato, porque são jogos em que a equipa está mais perto de sofrer o golo e perder pontos, não os perde, e isso claro que aumenta a moral de uma equipa que sabe que mesmo quando joga mal, pode conseguir ganhar o jogo. Isso aumenta sempre a motivação das equipas. E o Farioli também joga com isso. Agora, o Farioli foi muito elogioso para a equipa, tentou, acho que exagerar um pouco, maquilhar um pouco a falta de capacidade ofensiva para poder elogiar a equipa, porque realmente a equipa cumpriu com a vitória no Dragão e está defensivamente muito sólida, continua a dar bons sinais ali. Ele também sabe que não tinha o Varela e o PP, aquilo que eu dizia ontem, são dois jogadores muito importantes, jogadores mais experientes que mantêm o equilíbrio da equipa. O Varela fez muita falta na construção de jogo. O Pablo Rosário é melhor defensivamente, eu acho. Acho que o Pablo Rosário esteve muito bem, esteve impecável. Ele, igual aos centrais, ao que Iviera Bednar, é que ele vai ao chão muitas vezes para evitar os remates do adversário, e isso conta muito também para o Farioli, claro, para um treinador italiano como ele. No entanto, o Varela constrói melhor jogo, e a entrada do Eustáquio, como eu dizia ontem, foi também para isso, para colmatar um pouco essa ausência do Varela, porque o Pablo Rosário estava a recuar muito e estava um buraco no meio campo, tanto que o Frolt sai de rastros daquele jogo. Eu estava a ver o jogo novamente, hoje, e realmente o Frolt nos últimos minutos já não tem qualquer discernimento com a bola, está completamente de rastros, porque o Frolt teve que tapar muito esse buraco deixado pelo Varela. O outro jogador que teve que fazer foi o Rodrigo Mora, e o Farioli elogiou muito o Rodrigo Mora, e basta ver as palavras do treinador para perceber que o Farioli está a exigir isto do Mora, está a exigir que ele fique mais defensivo. O Mora foi muito forte defensivamente, correu muito para trás, e ele e o Frolt comataram ali a saída do Varela no meio campo, mas muito recuados. Aquilo que eu digo, o Mora ultimamente muitas vezes aparece mais atrás, mais recuado do que o Frolt. Isso não era o Mora que estávamos habituados. Custa-me um pouco vê-lo assim, mas o Farioli está satisfeito. O Farioli diz que o Rodrigo Mora está a ficar mais maduro, que o vai ajudar a tornar-se um jogador mais completo. Isto aqui também é relativo, porque é olhando para ele como esse 10/8. Nem todos os treinadores querem um 10/8, mas tendo em conta o estilo de jogo de Farioli, acaba por ser essencial. Ou o adaptava a extremo, ou o adaptava a número 10/8, porque ele não joga nem com um 10 clássico, nem com um segundo avançado, e o máximo também que ele poderia fazer era adaptar o Mora a falso 9. Mas então o Farioli falar muito bem dele. E aquilo que eu digo, eu acho que o Mora está com mais compromisso defensivo do que até o próprio Gabri Veiga, que parece ter mais liberdade para criar. Mas às vezes também é fruto de querer agradar muito ao treinador, e o Farioli a dar os parabéns ao Mora e a dizer que os dois jogadores, tanto o Mora como o Gabri Veiga, são muito idênticos, estão os dois em grande forma e que dá para gerir fisicamente os dois. E, portanto, por isso é que ele acaba por lançar o Gabri Veiga na segunda parte e coloca o Mora de início para gerir. Mas eu acho que ele também está a gerir muito aqui o Gabri Veiga, porque o Gabri Veiga subiu muito de nível depois que teve aqueles jogos no banco, ficou mais fresco e notou-se mais capacidade para desequilibrar, e também foi por isso que o Farioli agora está mais a apostar no Rodrigo Mora de início. No entanto, o Gabri Veiga acabou por entrar e também perdeu-se ali no jogo, estava muito difícil para o Porto construir. Ele acabou por jogar quase a extremo esquerdo no lugar do Borja Sainz depois no fim do jogo, e acaba por praticamente não fazer nada, tem apenas um remate muito fraco à baliza. Mas realmente o Farioli a dizer que vai começar a jogar mais vezes com os dois, porque considera que os dois estão em grande forma, ou seja, o Farioli está satisfeito com os dois, principalmente defensivamente e depois também criativamente a atacar, mas isso os dois já eram muito fortes antes. Mas o Farioli está satisfeito com a evolução deles dentro do esquema tático deles, é isso que se pode perceber das palavras dele. Ainda assim, o Farioli admite que teve alguma sorte em não ter sofrido nenhum golo, de facto podia ter acontecido, o Estoril de facto surpreendeu, ele admitiu isso. Aliás, uma das provas que o Estoril estava a surpreendê-lo foi naquele momento em que o Diogo Costa pede assistência médica para permitir que o Farioli reúna toda a equipa para falar com eles ainda a meio da primeira parte. Ou seja, o Estoril surpreendeu este Porto, só que o Farioli é muito bom de treinador a ler o jogo. Aquela substituição da entrada do Zaidu é muito bem feita, ele consegue estancar ali o lado esquerdo, por onde Francisco Moura estava a deixar passar tudo. Realmente ele é muito bom a ler o jogo e acaba por se adaptar bem, a equipa também é a imagem do treinador. No final do jogo houve ali uma confusão, eu penso que foi quando os treinadores se vão cumprimentar, parece que o Farioli toca na cara do treinador do Estoril, não sei, parece que foi amigável, mas o treinador... Eu não sei muito bem o que aconteceu, eu sei que o treinador do Estoril estava muito, durante o jogo esteve muito irritado, muito agitado, também um pouco a imagem do que a equipa estava a fazer, ele dedicou-se muito neste jogo, ele chegou, penso que, ver cartão amarelo por excesso de protesto, estava muito ativo no banco e com toda a adrenalina acabou por ali exceder-se um pouco, mas o Farioli de facto é um treinador que sai muito bem desta situação, dizendo que não se passou nada, que não é um treinador de polémicas. Eu acho que ele podia ali dizer qualquer coisa também para talvez prejudicar um pouco o treinador do Estoril, mas não é o perfil dele. Achei muito bem a forma também como ele acaba por não falar sobre isso, dizendo que é a emoção do jogo, e foi isso mesmo, foi um jogo emocionante onde o Estoril quase surpreende o Porto e acaba por também extravasar um pouco depois as emoções no fim. Eu acho que o próprio Farioli também podia estar nervoso, principalmente por causa da última jogada, aquele tal corte do Bednarek que eu dizia no vídeo de ontem,
que é providencial. No entanto, eu não sei se o Diogo Costa não ia defender o remate e se não há ali um risco também de ser autogol do Bednarek, porque aquele corte é assim mesmo, com um remate muito forte em cima da baliza, chegou a ser perigoso e isso também pode ter assustado um pouco o Farioli e foi muitas emoções no fim do jogo, mas acabou tudo por passar pelas palavras do treinador do Porto, não foi nada mais do que emoção no fim do jogo. E o Estoril sai do Dragão com um grande elogio do treinador do Porto, a dizer que foi a melhor equipa que passou pelo Dragão. O Benfica foi o único que roubou pontos ao Porto, o Braga também foi a equipa que teve mais posse de bola, mas realmente o Estoril foi a que criou mais perigos, jogou um jogo mais objetivo. Realmente o Porto passou aqui um mau bocado, mas também muito por culpa própria, por essa tal capacidade defensiva, pelo facto de ter o Pablo Rosário que também é defensivo. O Porto não se incomoda em encolher muito. O Porto gosta de ter a bola, gosta de atacar, mas a prioridade é ter solidez defensiva. E essa solidez defensiva já foi posta à prova muitas vezes, mas nunca foi verdadeiramente quebrada. O jogo com o Nottingham Forest foi o único em que o Porto sofreu 2 golos, mas foram 2 golos de penalti. Eu na altura até lancei aqui várias dúvidas se os penaltis foram bem assinalados ou não, mas realmente à exceção desse jogo, que foi de penalti, o Porto nunca teve a sua muralha defensiva em causa, a sua solidez defensiva em questão, e também tem aqui mais um recorde que bateu ontem no Dragão, é que o Porto só sofreu 3 golos no campeonato até agora, em 12 jogos, e isso também já não acontecia há 30 anos, portanto o Porto está com uma defesa que não há memória no clube, e isto numa altura em que a equipa tem tido vários jogos em que os adversários têm criado bastante perigo na baliza do Porto, mas não conseguem rematar a baliza. Tem muita dificuldade em marcar golos ao Porto e rematar a baliza, e isto é muito mérito do trabalho da equipa técnica de Farioli. E é no fim de jogos como este que entendemos porque é que Farioli quer mais um reforço prioritário para a defesa. Ele também quer um médio, também se fala de um lateral esquerdo, mas o principal que ele quer é um central, e realmente é muita exigência, muita qualidade na defesa, e vem aí, portanto, mais um reforço de peso. Nós temos dito aqui que não vai ser um reforço qualquer, tem que ser um reforço que vai ou jogar o Mundial de Seleções ou que tenha ainda aspirações, que seja um jogador que tenha capacidade para entrar diretamente na equipa e, portanto, vai ser mais um reforço de peso para uma defesa que já é a melhor defesa dos últimos 30 anos. E depois temos então as declarações do capitão, do Diogo Costa e do homem do jogo, William Gomes. Os dois em sintonia. O Diogo Costa diz que ser portista é saber sofrer também nestes jogos e ganhar na mesma, e o William Gomes também a dar os parabéns à equipa por ter sabido sofrer até ao fim. Isto, juntando nas palavras de Farioli, eu penso que foi mesmo esta a mensagem que ele passou à equipa, que é preciso saber sofrer, que não vão dominar todos os jogos, mas o principal é não sofrer golos. Eu acho que é muito esta mensagem, dá para ver que os três acabam por lançar mais ou menos a mesma ideia, portanto acho que é mesmo a conclusão que tiram no balneário do Porto, deve estar muito próxima disto, de que o importante é saber sofrer, e não sofrer golos, sofrer sem sofrer golos. O Diogo Costa vai até mais longe, dizendo que o mês de dezembro vai ser jogo a jogo, porque é um calendário muito difícil. O Farioli não foi tão longe nisso, mas acredito também que seja o espírito que está dentro do balneário e também por isso que a equipa deve ter já o foco no próximo jogo. O Diogo Costa a dizer então que o calendário é muito difícil e também a dizer que o Estoril foi uma equipa que causou muitas dificuldades. Isso é verdade, isso acho que é unânime, todos os portistas perceberam que o Estoril entrou ali com uma atitude que surpreendeu tudo e todos. Foi um bom jogo e o Porto soube sofrer, como diz o Diogo Costa. O William Gomes também diz que o Estoril esteve muito bem, mas o William Gomes tem um outro lado que já mais alinhado também com o que disse Farioli, dizendo que o Porto podia ter feito 2-0 e ter ficado mais tranquilo. A verdade é essa, o Porto podia ter marcado 2-0, como também podia ter sofrido naquele lance em que o Diogo Costa está muito adiantado e o jogador do Estoril falha o alvo de baliza aberta, e tem também essa do Bednarek, mas realmente o Porto também tem algumas oportunidades e, portanto, o William Gomes a ver de um lado mais positivo, mas isto também mostra como é o jogador em campo. Estas declarações dele são positivas e ele em campo também acho que é o jogador mais positivo, o jogador mais alegre do Porto. É um jogador que está sempre com muita energia, acho que contagia a equipa, é um verdadeiro desequilibrador, é o jogador que pressiona mais rápido, talvez seja o jogador mais rápido, a par do Frolt. O Frolt é o que corre mais, mas talvez o William Gomes seja o mais rápido, e eu para mim acho que o William Gomes seria titular no lugar do PP. Eu sei que há muita gente aqui no canal que não concorda, que gostam do PP, eu entendo que o PP equilibra mais a equipa defensivamente, o PP também tem melhor jogo, com a bola colada ao pé, jogo curto. O William Gomes falha mais, porque ele é mais velocidade, mais explosão, e acaba por falhar mais. Então o PP mantém mais os equilíbrios também, é também mais experiente, mas eu gosto desta energia que o William Gomes traz à equipa. O William Gomes está a ser o jogador mais decisivo do Porto, ele já marcou vários golos decisivos contra o Sporting, contra o Salzburgo, agora também contra o Estoril, vários jogos. Eu penso que ele já tem 5 golos decisivos em que o Porto ganha apenas por 1 golo de diferença. Também não é por acaso que o Porto ganha tantos jogos por 1 golo de diferença. É porque o Porto também baixa muito o ritmo quando marca golo. Isso tem acontecido sempre. Mesmo em jogos que o Porto goleou, como o jogo com o Nice, por exemplo, o Porto marca e baixa o ritmo. Só depois é que retoma esse ritmo se a equipa adversária permitir. Contra o Floriciense, por exemplo, foi um exemplo disso. Era uma equipa muito inferior ao Porto e, no entanto, o Porto marca golo, o golo de cabeça pelo Bednarek logo no início da primeira parte e baixa o ritmo, e só na segunda parte, quando entram os jogadores frescos, com o Samu e outros jogadores suplentes que entravam frescos,
para decidir a partida é que o Porto dá a goleada de 4-0. Portanto, é um hábito já do Porto segurar quando marca golo, retrair-se um pouco e evitar que o adversário marque o golo. É a prioridade do Porto, e só depois é que, se o adversário permitir, se as condições do jogo forem favoráveis, é que o Porto parte para a goleada. Isso tem acontecido muito, e depois em jogos como este com o Estoril acaba por não voltar à carga para a frente, atacar, porque não deu, porque as circunstâncias não davam, mas o Porto segura muito bem os resultados apesar de tudo. O Porto, que já tinha então o Varela lesionado, tem depois o Denis Gul, que aparece com mialgia de esforço na hora de jogo, e agora tem mais uma baixa. O De Jong volta a lesionar-se. É um pouco, eu sei que desta vez a lesão não é grave, acho que só vai falhar o jogo com o Vitória de Guimarães, mas é um pouco preocupante o tempo que o Luque de Jong está a levar lesionado. O Porto tem que ter cuidado com isto. O Porto esta época tem tido muito azar com as lesões, não sei se é só azar ou excesso de carga física que os jogadores têm sido sujeitos. Não sei muito bem o que é que está a acontecer, mas o Porto tem que ter cuidado. O Vilas Boas já tinha dito há umas semanas atrás que é preciso muito cuidado, porque se o Porto tiver mais uma lesão grave num jogador muito importante, isso pode custar o campeonato. O Porto agora está com lesões mais pequenas, como a mialgia do Denis Gul, ou a lesão do Varela, ou até esta agora do De Jong, que não são muito graves, mas não deixa de continuar a ter muitas lesões, e o Porto tem que ter a equipa mais disponível. Não sei o que é que está a acontecer também. Temos que ver que o Luque de Jong já não é um jogador muito jovem, mas é pena que se lesione até numa altura em que eu acho que ele está a pressionar o Samu, e nota-se o Samu mais ativo, e acho que o De Jong faz muita falta nesta altura, e convém que o Porto comece a não ter tantas lesões. Não sei se é azar apenas ou se tem a ver com essa tal intensidade. No início do campeonato era mais fácil atribuir a intensidade, porque o Porto pressionava muito o jogo todo. Agora, como o Porto tem sido mais sólido defensivamente e menos pressionante, quase que só pressiona no início dos jogos e depois vai baixando o ritmo, parece que já não é tão intenso, mas continua a exigir muito dos jogadores. Basta ver, por exemplo, o Mora ontem, o que ele corria para trás, correu muito. O próprio Farol, que acaba desgastado, e talvez os jogadores continuam a ter uma carga física muito grande, embora não seja tanto para o espetáculo ofensivo, mas continuam muito comprometidos, e há muitas lesões no Porto, e isto pode prejudicar a equipa. Basta ver que há menos de uma semana o Porto tinha 3 pontas de lança disponíveis. O Farioli dizia que era uma boa dor de cabeça, e agora só tem um disponível, o Samu, porque o Denis Gul e o De Jong estão com pequenas lesões, mas estão indisponíveis. E em dia de prémios de Dragões de Ouro, mais um dia de festa no Dragão. À hora que estão a ver este vídeo, provavelmente já sabem quem é que ganha nos prémios. Podem deixar nos comentários. De qualquer forma, amanhã vamos falar sobre essa gala e sobre a atribuição dos prémios, mas com certeza muita gente já vai ver este vídeo depois que os prémios já foram atribuídos. E quem também volta a ter um prémio atribuído, volta a ficar num top de uma estatística internacional, é o Froholt, mais uma vez numa estatística do CIES, ele a ficar, eu penso que é em terceiro lugar, como o jogador que mais corre, mais progride com a bola em jogadas ofensivas, com a bola no pé. Realmente o Froholt tem tudo o que são estatísticas de corrida ou de transporte de bola, ele ganha tudo, porque realmente é um médio do outro mundo. Com certeza aos 19 anos tem muita coisa a melhorar, mas ele é o motor do meio campo. Agora o Froholt não está sozinho, dá para ver, por exemplo, ontem viu-se sem Varela o quanto Froholt é obrigado a correr para trás e não aguenta o jogo todo, apesar de tudo. Apesar de toda essa capacidade física que ele tem, e até da frescura que ele tinha no início desse jogo, porque ele teve 9 dias de descanso antes do jogo com o Nice. Ele não é de ferro e acaba por ficar cansado no fim do jogo, mas realmente continua a arrecadar estatísticas e prémios. Eu acho que vai ser difícil para o Porto no fim da época segurar o Froholt. Froholt, que já em janeiro deve receber um concorrente, vai chegar um número 8 ao Porto, vamos ver quem é. Ainda não há muitas pistas sobre quem será. Há já vários boatos, vou fazer um vídeo mais para a frente, quando houver menos jogos do Porto, para falarmos sobre isso, porque há aqui já nomes que começam a ser ventilados para o Porto contratar tanto para o meio campo como para a central. E agora eu quero saber de vocês, qual é a vossa opinião sobre as declarações de Farioli? Se concordam com ele que é preciso saber sofrer, com ele e com Diogo Costa e William Gomes, se concordam com as declarações, se acham que foi uma prova de vida do Porto ao bater mais um recorde com 30 anos de pontos alcançados no campeonato, apesar de ter sofrido um pouco contra o Estoril, ou se acham que o Porto tem que voltar a atacar e ter esse futebol mais dominador, porque não basta ao Porto ganhar jogos. Qual é a vossa expectativa para esse jogo da Taça da Liga contra o Vitória de Guimarães? Se acham que o Porto vai jogar só com os suplentes, principalmente depois deste jogo com o Estoril, em que a equipa se desgastou tanto, será que Farioli vai abdicar da Taça da Liga, ou se acham que o Porto vai levar a sério? E também se acham que o Porto deve levar a sério ou não a Taça da Liga? À hora que estão a ver este vídeo, provavelmente já sabem quem foram os vencedores do Dragões de Ouro. Se ainda não sabem, podem deixar a vossa previsão sobre quem é que acham que vai ganhar. Os nomeados para futebolista do ano são o Samu, o Rodrigo Mora, o Marcano e o Nico Gonzalez. Depois tem também outros prémios, podem deixar nos comentários quem foram os vencedores. E também se vocês concordam que há uma nova onda de lesões no Porto, se isto pode prejudicar a equipa ou se acham que não. Se acham que isto foi apenas uma coincidência e que a equipa está muito melhor fisicamente do que estava no início da época. Se vos preocupa estas lesões ou se acham que
só o Neo Pérez é que vai ser a única lesão grave, ou se há aqui sinais de que o Porto tem que gerir melhor o físico dos jogadores. Se concordam com o Farioli ao dizer que o Rodrigo Mora está um jogador mais completo e que está a jogar com outra maturidade e que já está mais ao nível do Gabri Veiga para jogar a titular, ou se acham que, como eu acho um pouco, que este Rodrigo Mora não é tão empolgante, ou será que é só uma fase de um processo de adaptação e que mais tarde vamos ter esse Rodrigo Mora ainda mais explosivo na frente? Se alguém sabe o que é que aconteceu com o PP, porque eu não vi nenhuma notícia sobre o PP estar lesionado, ou porque é que o PP ficou de fora deste jogo, em que eu acho que ele teria sido bastante útil, nem que fosse para jogar do lado esquerdo no lugar do Borja Sainz, pelo menos para entrar na segunda parte para equilibrar mais a equipa. Ele também é forte naqueles contra-ataques em que ele é muito bom a pegar na bola e fintar dois jogadores até sofrer falta, normalmente arranca amarelos aos adversários, o que os irrita numa altura em que eles estão a atacar, e o PP não apareceu neste jogo. E é isso, deixem os vossos comentários, já sabem que eu leio sempre todos. Muito obrigado a todos por assistirem ao vídeo. Não se esqueçam então de deixar o like para dar aquela força aqui ao canal. Não se esqueçam também de subscrever o canal se ainda não subscreveram, estamos quase a chegar à meta de 10 mil subscritores. E é isso, um abraço a todos e até amanhã.